Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira, 11 horas e 9 minutos, 16 de 11 de 2023. Temos tempo bom, muito sol, calor, 32 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Falemos inicialmente do mini índice. Mantém o viés altista trabalhando na parte alta no Marubozu da terça-feira, ontem feriado. Não há sinal de topo. E pessoal, um recado. É muito provável que na semana que vem nós tenhamos realização de lucros, tanto no mini índice, quanto também em algumas ações nacionais e internacionais. Então fiquem atentos a partir da segunda-feira. Hoje e amanhã não mexeremos em nada. Então o mini índice, eu até comentei mais cedo, quando estava na mínima, queria voltar até a máxima do dia e rompê-la, 124.720, e assim deve seguir. O viés é de alta, então deve subir um pouquinho mais, pouco a pouco. Essa é a nossa projeção para hoje e para amanhã. Eu vou observar se tem mais algum comentário, acho que ficou um. Eu fiz 2 vídeos devido à quantidade de balanços na terça-feira e ficou faltando o comentário do querido amigo José Carlos Oliveira. José era o nome do meu pai. Separei aqui durante a gravação Red Bull e uma água. Então, Raiz 4, Qual 3 e Apivida. Vamos fazer as 3 ações, sempre com muita satisfação e alegria, uma vez que o trabalho é uma dádiva. Raizen é a primeira ação. Olha, se eu fosse montar hoje uma carteira com 20 ações novas, Raizen não estaria entre elas. Agora, entre a compra e a venda nesse patamar eu compraria, mas eu não escolheria comprá-la porque o mercado está subindo forte e a ação está caindo. Hoje está subindo 0,27, mas o viés é de queda, inclusive com pivô acionado na perda de 3,76. Qual 3? Vamos estudá-la a seguir. Pessoal, ontem eu fiquei trabalhando, eu trabalhei a maior parte do dia, mas fiquei um pouco na piscina. Falei pra galera, passa filtro solar, né? Eu não ia entrar na água. Passa o filtro solar, senão vocês vão torrar. A galera que não passou, eu tô tranquilo aqui, sentindo nada, nem o corpo quente. A galera que não passou tá de cama. Pô, um sol como esse que estava ontem, putz. O pessoal da minha família, outro dia estava em Cananéia, eu não estava junto, mas pararam para pegar um almoço feito em panela de barro, uma comida diferente. Pararam 35, 40 minutos para esperar. O pessoal ficou na praia. Quem ficou na praia simplesmente torrou, insolação. Sol não é brincadeira, não. Então, qual 3? Eu tenho um pouco de reticência assim, em relação a essa ação, como eu tenho em relação à IRB, pelos fundamentos. Só que é aquela história, uma coisa é você comprar a Qual 3 a 5, outra coisa é a 13,23 com médias usando em modo compra. Então é uma situação de compra. Eu não colocaria minha grana, eu prefiro redor, vocês sabem disso. Nós temos a ação inclusive com peso 2 em carteira, mas Qual 3 é uma situação mais favorável à compra do que à venda, mas eu prefiro redor. Tanto que ela tem peso dobrado no nosso portfólio. E a Apivida, pessoal, deixa eu só responder um negócio da minha equipe aqui. A gente está montando a oferta para o dia 27. Estão perguntando quantos anos eu completei de bolsa. 21 anos de bolsa. De bolsa em outubro. Comecei em outubro de 2002. Iniciei em outubro de 2002, eu voltei da Europa, a galera lá, todo mundo operava. Eu até hoje sou muito humilde
para aprender, sou um grande observador. Pô, na Europa, pessoal, todo mundo operava. Eu fui para lá em treinamento. Eu morei na Holanda há um tempo, né, para quem não sabe, em Eindhoven. Ia ao estádio do PSV, estádio... A Philips é muito importante na cidade. Tinha vários amigos que trabalhavam na Philips. Amigos, né? Falar que eram amigos é um pouco pretensioso. Colegas ali, companheiros de treinamento, de trabalho. A Philips era dona de uma empresa chamada Tulex ou DME, que ministrava alguns treinamentos. Ia a várias cidades holandesas, leste europeu. E minha história começou na Europa. Todo mundo operava, a molecada comentava. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa mentalidade. Primeira corretora na qual eu operei foi a Coin Valores. Acho que nem existe mais, né? Era ali na Faria Lima, no mesmo prédio da Intra, né, que naquele momento disputava com a Ágora e Banif o posto da maior corretora. Acho que pouco depois, né, começou a disputar. A Redding Grifo era muito forte na época, mas o mercado ele era fechado para pessoas físicas, ele era mais para institucionais mesmo. A Pivida, entre ela e a Qualicorp está melhor, acionando um pivô, rompendo 462, uma LTB acionada, as médias cruzadas em modo compra e apontando para cima. Não acredito que ela pare o movimento a 4,75 e sim que ela venha a 5,42, pode considerar até um alvo curto, ok? Eu morei em Eindhoven, uma boa época, doces lembranças. E vamos ver os comentários do último vídeo. Vários jogadores brasileiros estiveram no PSV jogando. Vampeta, Romário, Ronaldo, Cássio. E a torcida é apaixonada pelo time. No Philips Stadium. Querido amigo Antônio Augusto, boa tarde, professor Wagner. Parabéns pelo engajamento e dedicação aos seus alunos. Que honra ler suas palavras. O mini índice Ibov surpreendeu os mais pessimistas, infelizmente pessoas físicas. Só que a gente avisou, né, Antônio? Eu vinha avisando já há muito tempo que tinha muita gente aí pessimista de plantão, querendo trabalhar com o gatilho do medo. Nós alertamos, sempre com muita coragem. A alta do milho não é surpresa, a onda de calor está atrasando o plantio da soja e, consequentemente, do milho safrinha. Olha que formação boa. Quem plantou provavelmente vai ter que fazer o replantio, principalmente na região centro-oeste. Olha que formação nobre. Obrigado, querido, por nos prestigiar. Está testando um topo anterior, deve respeitar, assim como a média de 21 para o alto e avante. Querido amigo Mário, grande mestre, bom dia. Que honra tê-lo por aqui também, que alegria. Hoje a bolsa agiu forte, tanto que deu 2 programas, é verdade. Eu gravei 2 vezes na terça, sempre muito feliz. Ele tá falando 9% que é a aposta com o Johnny, meu filho. O meu filho perguntou para mim hoje como é que funciona exatamente o negócio do jantar, que ele já sabe que ele vai ter que dividir a conta com o Johnny e o trader. Eu só não acredito que o Johnny esteja no jantar, ele pode até pagar 1/3, porque assim, a gente vai jantar em 4 pessoas, aí cada um paga 1/3, tá subindo no mês o Ibov, eu vou ganhar mesmo, dessa vez eu vou ganhar. Subindo 9,52, né, o prognóstico do Traderson foi 4, meu filho 5, Johnny 6, e eu falei que seria 9 superando o mês de junho, será no Paris 6. Se a noiva do Traderson deixar, ela vai deixar. O difícil é o Johnny estar no Brasil ou em São Paulo na ocasião, o que eu duvido que estará. Então, publique para a comunidade uma foto do restaurante, quem sabe do prato que você vai degustar. Acho que seria top. Se meu filho sem problemas, se o Traderson e o Johnny autorizarem, claro que eu farei. Já está definido que vai ser no Paris 6. E, olha, o prato que eu vou degustar, eu já até sei qual será. Será o risoto de camarão. Né? E nesse dia eu devo tomar um vinho branco. E aí, se eles autorizarem, claro que eu vou publicar. De vez em quando eu coloco, né, algumas coisas. Colocava mais, né, de experiências, assim, pessoais. Eu sei que a galera gosta porque aquela história do ser humano, do nosso contato, né? Meu amigo vai fazer uma cirurgia aqui, falou que adiou, ele tá bem numa grande expectativa.
cirurgia bucomaxilar. Obrigado por avisar, meu melhor amigo mora em Jundiaí, um grande empresário do setor de plásticos, acompanha todo o meu trabalho, somos amigos desde garotos, essas famílias convivem, muito legal, é o Emerson. Maravilha. O Mário é um amigo querido que nós temos, está comigo há muito tempo. Vamos lá, mais uma grande mestre, notem que sempre me refiro ao mestre com letra maiúscula, é bondade sua, você que é um amigo querido, um aluno maravilhoso como são aqueles que formam a família Top Traders, que eu tenho muito orgulho. Isso é sinal de respeito e reconhecimento, com certeza. Entrou uma graninha extra que será usada para minha visita no final de ano ao filhão mais novo que está na China. Olha que maravilha, Mário. Eu nunca estive... na verdade estive, né? É a China, né? Se o Biden falou que existe uma China única, mas eu estive algumas vezes em Taiwan e Hong Kong. Minha experiência foi muito positiva, né? Uma maravilha poder visitar, por exemplo, a área industrial, extremamente organizada. A China cresce a um ritmo acelerado há muito tempo, né? Então é uma boa experiência visitar a China. Seria melhor comprar alguma ação de saneamento elétrica? Lembro que VEG eu só compro. Mário, provavelmente você não vai conseguir acompanhar o mercado, né? Eu acho que das duas uma, ou você descansa um pouco, né? Fica tranquilo em relação ao mercado. Algumas alternativas, né? Se você quiser, por exemplo, acompanhar, só que de forma menos intensa, digamos assim. Small 11, eu acredito que é uma boa, por exemplo. Vale. É uma possibilidade, mas essa teria que acompanhar um pouco. Nem tá na nossa carteira, mas talvez CEMIG seja uma oportunidade. Tendência de alta, claro, nós realizamos lucro recentemente nela, um lucro muito forte. Então seriam algumas alternativas, ou realmente algumas ações mais defensivas, como saneamento elétrico. Sobre a VEG que você comentou, o Brasil tem divulgado os dados muito fracos sobre o setor industrial. Então ações como VEG acabaram caindo forte. É uma alternativa. Inclusive, como sempre, né? Você traz assuntos pertinentes. Aí, pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Mário, ela provavelmente vai acionar um pivô no rompimento 3402. Uma outra alternativa do mesmo setor, que tem fundamentos excelentes, também é Home. E Home já inflexionou, então são alternativas, ok? Hoje, feriado com tempo para estudar junto com o mestre, me permite fazer uma sugestão. Se poderia publicar percentualmente como está a comunidade, eu tenho feito no Telegram, conforme a gente realiza lucro. Mas talvez de uma forma mais organizada, é uma sugestão excelente. Eu vou passar para a minha equipe, querido. Não sei quantos fluminenses estão aqui comigo, não se assustem, fluminenses são todos aqueles que nascem... perfeito, no estado do Rio de Janeiro, verdade, né? Carioca é quem nasce na capital. E falando em Fluminense, eu sou fã do Fernando Diniz, mas eu sou fã desde a época do Audax, eu não sou fã porque ele foi campeão, não. Ele valoriza muito a questão humana, né? Então isso para mim é importante, ele valoriza, como ele diz, muito mais. É claro, o resultado ele é importante, mas acaba sendo uma consequência. Então eu dou os parabéns ao Fluminense, aos seus torcedores. É claro, a gente está falando de Fluminense no sentido do estado carioca da Gema Capital, mas o time do Fluminense está de parabéns, como o Botafogo também está. O Botafogo será campeão brasileiro. Lembra que eu falei que o Bruno Lage iria desestabilizar o ambiente do Botafogo? Ele conseguiu. Por quê? Porque é fraco mentalmente, um treinador superestimado. O Luiz Castro, excelente. Deveriam ter mantido o Caçapa, não mantiveram. E agora contrataram o Thiago Nunes. Que Deus abençoe o Botafogo. Vai ser campeão. Mas quem for torcedor do Botafogo e tiver problema de coração, tem que consultar o cardiologista com mais frequência que o habitual. Então que maravilha, né? A gente trocando ideias aqui entre os alunos, a comunidade, isso me alegra muito, não tem preço. Eu tive um professor chamado Diocleciano, será que o nome do Diocleciano é Diocleciano também?
E eu tive um professor de Muay Thai chamado Belarmino, que são nomes mais comuns no interior. Parabéns pela garra, mantendo a linha na galera. Fale sobre Corne 11. A garra por aqui é sempre palavra de ordem. Outro dia o aluno perguntou se eu era um robô. Nunca fica doente, não fica cansado, não reclama de nada. A força mental é uma das bases da nossa metodologia. É uma ETF de milho. A maior parte do tempo opera de forma lateral e agora quebra esse movimento de algumas semanas apontando para o alto, abrindo as bandas. Então é uma situação de compra. Ok? Fábio Mônaco, boa tarde, Wagner. Parabéns pelas explicações dessa atividade. Eu que agradeço a presença de ilustres alunos como você, querido. Não me sinto mais confortável operando bolsa no Brasil e mudei minha carteira para o exterior. Você pretende abrir algum grupo de investimento no exterior? Nós já temos. Inclusive temos uma carteira gratuita e uma carteira secreta. Top Traders, ela sempre tem as duas carteiras, né? Ou algumas carteiras nacionais e internacionais. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fechar o grupo, a semana que vem é a última semana de portas abertas, depois a gente vai fechar tudo e fechar mesmo, diferente das outras vezes que eu mantinha conteúdo gratuito, eu não vou manter dessa vez, eu vou me dedicar os 2 meses, né, entre o final de novembro e de janeiro ao pessoal que nos prestigiar, integrando o passaporte, vai chamar Passaporte Green Label em homenagem ao Novembro Verde, e nós teremos operações internacionais, inclusive temos uma carteira gratuita e uma carteira fechada para o pessoal da última imersão. Não vai ter mais imersão esse ano, é a primeira vez que a gente abre o grupo ex-imersão sem estar vinculada a um treinamento. E eu acho que já pelo menos há 3 anos a gente trabalha com carteiras internacionais, então muita gente realmente opera fora, existe sim esse fenômeno, você pode inclusive operar as ADR se quiser se expor ao Brasil. Pra você ter uma ideia, essa daqui é a carteira gratuita internacional, então nós temos, por exemplo, quem aderir dia 27 ao passaporte, serão operações swing trade com mini dólar, swing trade com milho, carteiras nacionais, carteiras internacionais, swing trade com mini dólar e com o mini índice swing trade e day trade. Então vamos já repassar essa carteira. Essa é a internacional gratuita, a fechada eu não posso mostrar, né, por respeito aos queridos alunos da última imersão, né? Professor, tudo que combina cumpre, então não posso mostrar outra carteira porque ela é fechada. Ela chama-se carteira internacional. Da mesma forma que as nacionais têm a Top Traders, que é aberta, e tem a imersão 15, que é fechada. Então vamos lá. Por exemplo, aqui a ação da Amazon. Foi a nossa última entrada. Ela volta para fechar o gap, mas deve seguir em alta. O topo anterior separa o joio do trigo, 1,4586. Uma belíssima entrada, né? Nós entramos no ponto certo. Eu coloquei uma grana legal em Amazon. Eu fiz um negócio lá fora, até um sócio meu sugeriu, de uma compra de dívida e tal, e aí deu certo. A gente revendeu, entrou uma grana legal. Eu falei, putz, eu vou alocar num ativo, pelo menos uns 60%, 70%, vou deixar uma parte livre. Aí eu compartilhei, eu falei, eu tô comprando a Amazon, a galera entrou. No caso da Ford, quem entra pega numa fase embrionária, está prestes a acionar um fundo duplo, aqui a 1064, deverá fazer e buscar $12 logo menos. Não é comum eu ter 2 ações no mesmo setor em carteira, mas a gente tem nesse momento, Ford e GM. GM também sugerindo inflexão, a média de 21 será o divisor de águas entre compradores e vendedores, separando o joio do trigo. E eu não sei se vocês estão lembrados, eu trouxe uma teoria que falava que o setor bancário americano seria destaque em novembro, né, na virada de outubro para novembro, assim continuaria. Então nós temos Goldman Sachs. A ideia é que Goldman Sachs continua em alta, rompeu uma LTB importante, inclusive em gap. Temos Honeywell rompendo um pivô. Esse pivô $190 com 91 vai abrir daqui a pouco. Né, em 1 minuto as bolsas americanas abrirão, um provável gap de fuga. IBM está lá no alto, acabou de acionar um pivô, foi um grande acerto também que nós tivemos. Merck,
Merck me preocupa um pouco, pessoal, porque ela não reage, né? Quando o ativo está dormindo assim é complicado, é um sono profundo. Então ela pode ser trocada logo menos, eu estou estudando essa manobra. E Pepsi, rompeu um triângulo, mas não me traz a mesma confiança, por exemplo, de IBM, Honeywell, Goldman Sachs, Amazon, Ford, GM. Ela precisa romper de vez aqui essa região da bagunça. A 168,81, romper $170, mas deve fazê-lo. Ok? Inclusive está abrindo em boa alta. Digamos que a única que me preocupa de fato é Merck. Ok? Então nós já temos essa possibilidade. Se você quiser integrar o grupo a partir do dia 27, a oferta vai chegar no e-mail de vocês e no Telegram. Quem não aderir 27 e 28, pessoal, aí a gente vai se despedir. E se houver uma nova abertura para o grupo fechado, será entre o final de janeiro e início de fevereiro. Aí vai ter que aguardar 2 meses. E não se iludam de achar que vai ter conteúdo. Muitas vezes o aluno pensa assim, eu vou avaliar o conteúdo aberto do professor, se não me atender, depois eu vou lá e entro no grupo. Você vai errar 2 vezes. Não vai ter mais conteúdo gratuito, pelo menos pelos 2 meses do passaporte Green Label, e depois do dia 28 não se inscreve mais. E um detalhe adicional, nós teremos 300 vagas. Se no dia 27 preencher, a gente tira o link do ar e já era, ok? Então é até 23h59 do dia 28, o carrinho abre dia 27, ou quando as vagas se esgotarem. Pô, eu tô há tanto tempo de portas abertas, né? Então assim, eu fiz a minha parte, e quem quiser continuar realmente vai ter que aderir à oferta do passaporte, porque a gente tem, eu tô mantendo a empresa aí nos últimos tempos com os meus recursos, eu nem tenho patrocínio, eu não tenho parceria com corretora, com plataforma, eu não ganho comissão, não sou patrocinado, eu não tenho rebate. São os meus recursos e todos os profissionais que trabalham comigo estão pagos em dia, tudo certo nos 2 estúdios, IPTU, condomínio, todas as contas, plataformas em dia, estrutura física, parceiros, fornecedores, está tudo em dia, né? Então eu preciso realmente fazer esse lançamento simplesmente para manter a roda girando, eu não tenho nenhum tipo de ganância ou pretensão, é para que eu possa dar continuidade realmente a esse trabalho. Eu espero que vocês compreendam, e dia 27 a oferta vai chegar por e-mail e Telegram. Everson Luiz, bom dia professor Wagner, poderia analisar M. Dias Branco, Renner e Semin agora? Obrigado aí pelos parabéns. MD e A3. M. Dias Branco é uma das ações mais complexas da Bolsa. A gente já teve em carteira. Está descontada, a barra de terça nega, de segunda uma situação de compra. Renner e Semin nós temos em carteira. LREN 3, inflexão total na veia, situação de compra. Está rompendo um pivô a 14,07. É uma ação que a gente pode ver a R$20 aí no começo do ano. E nosso querido amigo pediu Semin. Semin é a ação mais perguntada por e-mail, por direct, no Instagram. Todos os dias tem alguém perguntando de Semin. Por quê? A galera está posicionada junto com a Top Traders e fica coçando a mão para realizar lucro. Realizo, não realizo, vendo, não vendo. E a parte mais não é exatamente engraçada, você tem que ter bastante controle emocional para trabalhar com isso, para lidar com a situação. Eu sei que às vezes é com boa intenção, mas alguns alunos que querem me convencer que eu tenho que vender Semin. Aí é dose, né? Não, porque você vai deixar o lucro escapar. Cara, é a nossa estratégia, né? Então, por exemplo, Semin, eu vou começar a observar o livro de ofertas a R$6,99. Mas é provável que a gente conduza Semin até a máxima histórica, que foi 7,87. Ou não, tudo depende, pessoal. Semana que vem eu vou começar a pensar em realizar lucro. No final de semana eu vou repassar as carteiras. Mas Semin é compra, é pro alto. Não. Agora, entrar nesse estágio tem que ter consciência do risco. Tá bem esticada. Ok? Eu tenho uma grana legal também nessa belezinha. Então, nossos amigos do YouTube atendidos, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Se possível, deixem
o like. Então agora eu vou observar os ativos que tiveram os seus números divulgados. Vamos falar de Marisa, de Amar e Amer. Então, Lojas Marisa, houve aqui, pessoal, um desdobramento de 1 para 5, por isso que ela está trabalhando nesse patamar. Eu acho assim, você tem que ter uma ação de risco em carteira. Nós temos Casas Bahia. Então, ou você tem Amar, ou você tem Casas Bahia, ou você tem Americanas. Né? Então, a gente optou por Casas Bahia. Né? Inclusive, a 065, se romper, aciona um pivô. Então, ter uma delas em carteira, eu prefiro Casas Bahia. Minha segunda opção seria a Amar. E a Mer 3 também está subindo aqui, 7,5%, enfim. É uma das três. Eu acho que faz sentido. A nossa opção foi para o Casas Bahia. Mas uma das três, eu acho que se não for a termo, uma operação alavancada, não façam isso. Uma exposição normal, ou até um pouco, né, abaixo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da média, mas nada exagerado. Ter uma das três em carteira, na minha visão, faz sentido. Ok? Então vamos lá. Nubank divulgou seus números também. NU Holdings. Nubank, acho que ela entregou bastante no curto prazo. Nesse desenho aqui do padrão da alavanca, ou nessa própria LTA, foi uma boa compra, justamente para entregar, para colocar um stop. Aqui teria sido estopado em gap, né? Então eu realizaria lucro agora. Com essa queda atual, principalmente de 7,47, eu acho que dá compra. Até para guerrilha. Só que não compra tudo agora. Como é que a gente trabalha nesse tipo de movimento? Compra metade hoje, metade amanhã. É o que eu faria. Formando um preço médio razoável. Então falamos de Marisa, JHSF3. JHSF3, nós realizamos lucro no início de agosto, depois ela caiu. Uma queda de 8,21, na minha visão, abre oportunidade de compra para a JHSF3. Tem toda essa polêmica envolvendo o Magazine Luiza. Eu penso, humildemente, que haverá uma mudança de alguns players da Magalu para a Casas Bahia. Percebam que todas essas ações estão subindo forte hoje. Então, assim, quem tem Magalu e pretende continuar, o sinal é bom, porque ela fechou na máxima na terça-feira e hoje está subindo 8,52. Talvez já estivesse nos preços esses problemas anunciados no balanço, ou de repente o mercado entendeu como algo, uma limpeza, sinônimo de transparência, acima de 2,2 pivô de alta. Então essa que é a real para o ativo. Todas elas, mas você tem que ter uma delas em carteira. Ou é a Magalu, ou Casas Bahia, ou Amar ou Amer. De repente o camarada tem todas em carteira, esse é o portfólio dele. Aí pode dar muito certo, mas também você pode ter um grande prejuízo. Mas uma delas em carteira, eu acho, seria mais ou menos aí o turbo do portfólio. Então a temporada de balanços na Europa e Estados Unidos acabou. A gente vai ver um ou outro número solto por aí que ficou atrasado, e no Brasil já entra numa fase final de divulgação de números. O índice Nikkei, uma aula de análise técnica, está numa região de resistência. Se eu tivesse, por exemplo, uma compra, uma ETF vinculada ao índice Nikkei, eu realizaria lucro, está numa região de forte resistência longe da média. Temos aqui a Bolsa de Xangai, fechou um pouco abaixo do topo anterior, precisa segurar nas médias, deverá fazê-lo. O minério, apesar dessa alta anêmica de 0,15, está nas máximas recentes, na crista da onda. E o petróleo, ele volta a cair.
inclusive violando o fundo anterior, que é um divisor de água, 79,24. Penaliza as empresas vinculadas ao ouro negro, mas arrefece a inflação. Então, perda também de 74,91, mínima do dia 8 de novembro. Uma das boas novas de hoje, títulos americanos de 10 anos em baixa, não sustentou acima da média de 5. E as bolsas dos Estados Unidos, depois dessa forte alta, está longe de média, região de resistência tem algum movimento corretivo, correção no tempo, né? S&P, Dow Jones também, mas nada que mude a ideia de alta. Vejam, região de resistência, máxima do dia 14 de setembro. Uma boa nova é o VIX em queda, índice do medo Volatility Index. O nosso glorioso EWZ, também extremamente distante da média, deve continuar corrigindo no tempo, no curtíssimo prazo. Europa, falhou o rompimento do triângulo no Reino Unido, mas tem as médias para segurarem a onda. Paris, uma inclinação mais contundente comparada ao Reino Unido, testando o topo anterior, região de suporte, percebam aqui. DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, longe da média também, algum nível de correção é admissível, inclusive natural. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, idem. Topo anterior, média de 21, são suportes. Isso mostra que o mercado brasileiro está realmente forte, descolado do exterior hoje. Aqui nós temos o DXY trabalhando na parte baixa dessa barra do dia 14. Então mantém-se o viés vendedor. Vale tem amplo espaço para subir. A Vale mira R$ 80 até o final de novembro, é o meu prognóstico. Rompeu há pouco 71,80, o rompimento firme mesmo foi na terça-feira. Sambi 11 para o alto e avante. A Sambi caminha para o seu alvo natural, sendo o eixo 31,95. Petrobras, mesmo com a queda do petróleo, opera em alta, significa que o mercado entende que ela está realmente atrasada, como nós pensamos, em relação aos seus pares. E Tube para o alto e avante não é um sinal de topo significativo, assim como Itaúsa também não. BPAC é ouro, né? Então vai subindo mesmo que de forma lenta, e Bradesco hoje foi elevada pelo Safra, está cada vez mais perto de acionar o pivô a 15,50. Banco do Brasil foi rebaixada pelo Safra, sente um pouco, mas deve continuar subindo a ladeira, mesmo que num ritmo mais lento. E aí temos na tela B3, SA3, caminho natural, rompimento de pivô a 12,99. E chegamos nos astros. Índice do setor imobiliário, a mínima bem mais alta que na terça. A continuidade da alta é o caminho mais provável. Mesmo com a queda do petróleo, o IMAT está rompendo uma região importantíssima, 5.814,68. E FNC é destaque, deixa a região da bagunça e definitivamente rompe a LTB. Índice de energia rasgando o gráfico, um sintoma claro de estrangeiros na ponta compradora. 89,150 já ficou para trás, alcançando 90,864. Logo menos deve tocar esse patamar. E um termômetro de que a força é a compradora no Brasil, o índice de consumo, que é sempre um dos mais sensíveis. Tivemos, como anunciado anteriormente, um mastro bandeira variação flâmula. Small 11 já estudamos. Temos o BOVA 11, que está dando continuidade ao movimento comprador sob efeito desse canal de baixa. Então vejam que o Small 11 no semanal rompe um pivô a 119,17. Próxima parada a 126,22, máxima marcada em junho de 2021. E Bovespa em dólares no semanal também mostra muita força. A próxima parada 26.019 dólares com 65. No diário, rompendo essa linha capaz de conectar os últimos topos. E Bovespa
idem, consolidando os negócios acima de 123 mil pontos, né? Tá rompendo 124 com propriedade. E o mini índice também sem sinal de topo, né? A gente dessa vez vai alcançar o 126. Percebam que ele sobe, faz a pausa, sobe, faz a pausa, movimento natural. E o mini dólar vai derretendo. Vendido, eu já começaria a pensar em realizar lucro, pelo menos parcial. E o DI, o milho nós já estudamos, e o DI vai cedendo pouco a pouco. Eu também realizaria lucro se tivesse vendido no DI, ou começaria um processo de colocar lucro no bolso. E tem praticamente aqui um ombro, cabeça a ombro, apesar desse ombro ser um pouquinho mais alto que a própria cabeça, ok? Um forte abraço a todos, está entregue e muito grato pela sua atenção, rumo aos 126 mil pontos, Top Traders, a casa do investidor.